Bom dia, família, graça e paz. Aqui é o Pastor Ronaldo para dar continuidade ao nosso D40, esse tempo de devocional. Hoje a gente vai chegar ao 11º dia. Então vocês estão vendo que a gente está aqui num ambiente externo, num lugar diferente, estamos aqui no pátio da nossa igreja. Então caso você ouça aí galo cantando, passarinho cantando, cigarra e tudo que você ouvir, tudo faz parte da devocional, tá? Foi friamente calculado, então fique tranquilo. Porque nessa manhã a gente vai falar sobre uma amizade com Deus. Mas antes da gente entrar na devocional, eu queria te perguntar, como é que está sendo aí esses dias? Como é que está sendo essas manhãs, essa tarde, à noite? Eu não sei em qual horário você está fazendo. Eu posso falar que, assim, para a gente aqui está sendo dias extraordinários. A gente tem tido turnos de oração aqui, algumas pessoas estão vindo orar cedinho, como eu que estou aqui 5 horas da manhã, alguns estão vindo 7, outros 8. Sei que tem cada dia sido experiências diferentes que a gente tem vivido, aprendizados diferentes, e muitas pessoas mandando mensagem falando que estão sendo impactadas, mas primeiro, eu posso falar para você, nós também estamos sendo muito impactados. Vamos lá? Hoje a gente vai falar sobre se tornar um amigo de Deus. E aí eu queria te perguntar, como você se considera no teu relacionamento com Deus? Você considera Deus um Deus lá longe, distante, que você só vai de vez em quando você precisa? Ou você considera que Deus é aquele velhinho com um cajado na mão, pronto para bater em quem fizer droga? O que você acha? Nessa manhã a gente vai entender que Deus ele quer um relacionamento muito íntimo com a gente. E eu queria começar com você lendo Romanos 5, verso 10, que diz assim: Assim como tivemos restaurado a nossa amizade com Deus pela morte de Jesus, sendo ainda seus inimigos, certamente seremos libertos da punição por meio da sua vida. Então, primeira coisa que você precisa entender, que Deus ele tem um anseio de se tornar amigo nosso. Ele entregou Jesus para que todo o afastamento que a gente tinha dele, a gente pudesse se aproximar novamente. Tanto que quando você olha para o início da criação da humanidade, Deus, quando ele fez Adão e Eva, ele fez para ter um relacionamento com ele. Adão e Eva viviam no jardim do Éden. Está vendo esse ambiente aqui, os passarinhos? Pensa, todos os dias, Adão e Eva estavam naquele lugar. Deus ia ter um relacionamento com ele. Ou seja, ele não ia para uma igreja. Eu não estou dizendo que a igreja não é importante. Ele não ia para um congresso, uma conferência, não. Deus ele ia aonde o homem estava para ter um relacionamento com ele. Era uma amizade mútua, era algo natural, não precisava nada ser forçado. Eles tinham prazer em estar um com o outro. Só que, por conta do pecado, quando Adão e Eva, quando eles pecam, eles se afastam de Deus. E a Bíblia diz que daquele momento em diante existe uma separação entre Deus e o homem. Não havia mais aquela intimidade, aquele relacionamento com Deus. Então já guarda isso. O que nos afasta de termos uma amizade com Jesus, muitas das vezes, é o nosso pecado, que a gente se sente afastado de Deus. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, poucos homens tiveram o privilégio de serem amigos de Deus. A gente pode olhar assim, a gente vai lembrar de Abraão, que foi chamado amigo de Deus. A gente vai lembrar de Noé, que foi um homem que andou com Deus. A gente vai lembrar de Davi, que foi um homem chamado homem segundo o coração de Deus. Mas se você for olhar em longo da história, foram poucos. Porque a partir do pecado, o homem se afastou de Deus. E poucos tiveram esse desejo de se aproximar dele novamente. Aí, Deus vai lá com o seu amor infinito e manda o Filho dele, Jesus, para a terra. E a Bíblia diz que quando Jesus vem, ele morre na cruz para restaurar esse relacionamento de Deus com o homem. A Bíblia diz que no momento que Jesus ele morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de cima para baixo. O templo, naquela época, era o lugar onde os homens iam para ter um relacionamento com Deus. E Jesus vem e fala, acabou. Você não precisa mais necessariamente de um lugar físico, porque agora eu quero estar com você todos os dias, assim como eu estive lá no Éden. Esse é o desejo do coração de Deus, ter um relacionamento íntimo comigo e com você. E aí, a nossa devocional de hoje, ela vem falar de 6 segredos para que nós venhamos alimentar o nosso relacionamento de amizade com Deus. Mas calma, eu não vou falar dos 6 aqui. Amanhã, a pastora Bia vai dar continuidade em 4 segredos. Eu só vou falar de 2. Então, assim, eu posso falar, eu estava conversando com a pastora Bia ontem, eu falei, pastora, eu posso falar do meu, foi maravilhoso. O como eu aprendi, o como eu fui trabalhado com Deus em coisas que a gente sabe, mas às vezes a gente acaba não praticando. E vamos lá. O primeiro segredo que a Bíblia, a nossa devocional vem dizer, é você ter um tempo cotidiano de conversa com Deus. Ele vem falar assim, conversando com Deus diariamente. E aí, como que você acha que você tira tempo para estar com Deus? Talvez, assim como eu, e algumas vezes eu falei, mas eu passo o dia trabalhando, acordo cedo, vou para o trabalho, o meu dia é tão corrido, eu não tenho tempo com Deus.
E a gente aprendeu errado, irmão. A gente acha que ter tempo com Deus é simplesmente entrar no quarto só e fechar a porta lá e falar com Deus, porque a gente usa até a Bíblia, né? Que Deus fala, fechar a porta, entra no teu quarto e fala com o teu pai secreto. Só que a gente esquece que em Tessalonicenses diz, orem continuamente. O que Deus deseja de nós é que nós venhamos ter um tempo diário de conversa com Deus. Não é simplesmente quando eu vou sair de casa eu vou orar, é quando eu estiver dentro do ônibus, quando eu chegar no meu trabalho, quando eu estiver nos meus colegas de trabalho, quando eu estiver almoçando, quando eu estiver em todo o tempo, eu tenho a oportunidade de falar com Deus. Ontem eu estava conversando com o Bia sobre a devocional, eu falei, amor, você já parou para pensar que Deus, ele é onipotente, onipresente, ele sabe até o que está no meu pensamento. Eu consigo falar com Deus até em pensamento. Eu consigo... E aí eu comecei a parar para pensar, eu falei, é mesmo. Eu posso durante o meu dia falar, Senhor, obrigado, Pai. Deus, lembra daquela situação? Deus, lembra daquela coisa? O nosso relacionamento com Deus tem que ser assim. Não é aquela coisa, ó Deus, amado Pai, eterno, majestoso, grandioso. Não. Deus deseja que nós o chamemos de amigo, de Pai, de Senhor, mas também aquela coisa diária. Não simplesmente quando você chegar no seu quarto e for orar. Deus deseja um relacionamento diário com a gente. E o segundo segredo que ele vem falar, ele diz que nós devemos meditar na palavra dele. A devocional de hoje, se você for ler, você vai ver que ela conta a história de um livro que foi escrito lá no século XVII, do irmão Lorenzo, e diz que o irmão Lorenzo, ele criou um hábito, ele era um cozinheiro de um monastério francês, e ele conseguiu, como cozinheiro, criar uma habilidade, porque isso era uma habilidade que ele tinha, de em tudo fazer momentos especiais com Deus. Quando ele ia fazer o almoço para os monges, ele fazia daquele momento um momento de adoração a Deus. Quando ele ia lavar os pratos, ele lavava os pratos falando, Senhor, eu estou lavando esses pratos para honrar o teu nome. E o que Deus deseja de nós é isso. Ele conseguia diariamente ter um tempo de meditação e de conversa com Deus. E o segundo segredo, voltando para o segundo, né? Que eu falei do primeiro e do segundo junto aqui. O segundo, ele vem dizer sobre meditação. Por isso que quando Deus chega para Josué, ele fala, Josué, olha só, medita no livro dessa lei, de dia e de noite, para que você não se afaste nem para a direita e nem para a esquerda. E outra coisa, a gente acha que meditar na palavra de Deus é simplesmente pegar a Bíblia, abrir e ler. A gente esquece que, na verdade, o livro vem trazer mais esse conceito, que a gente aprendeu errado sobre meditação. A gente acha que meditação são coisas que não têm a ver com o evangelho. E meditar, ele traz algo que eu achei fantástico, eu estava falando com a pastora Bia também, que ele fala assim, quando a gente para pensar nos nossos problemas, a gente mantém o nosso pensamento, os nossos problemas, o nome disso é preocupação. Quando você passa dias pensando, eu tenho que pagar aquela conta, eu tenho que fazer aquilo, o nome disso é preocupação. E ele fala assim, quando você para e gasta tempo para pensar em Deus e na sua palavra, o nome disso é meditação. Porque você para pensar naquilo que Deus pensa ao seu respeito, naquilo que Deus quer para a sua vida. O nome disso é meditação. E isso você pode fazer também todo dia, o tempo todo, em todas as situações. Por isso, nessa manhã, eu queria concluir com você falando de dois homens, para você entender como isso que a gente está falando é muito bíblico. Davi e Jó. Entenda isso. Davi e Jó, eles eram amigos íntimos de Deus, porque eles valorizavam a palavra de Deus acima de qualquer coisa e pensavam nela continuamente. Jó, ele reconheceu e ele disse assim, dei mais valor às palavras da sua boca do que ao pão de cada dia. Consegue entender o que Jó falou? E Davi disse assim, como eu amo a tua lei, medito nela de dia e de noite. Elas estão continuamente em meus pensamentos e eu não consigo parar de pensar nela. Jó, ele se alimentava da palavra e Davi, ele fala sobre meditar na palavra. Então esses são os dois segredos básicos dessa manhã. Medite e leia e ore e converse continuamente. Então nessa manhã eu quero te desafiar. Você vai passar o resto do seu dia. Não sei se você está assistindo de manhã ou se você vai assistir no final do dia. Se for assistir no final do dia, no outro dia, quando você acordar, tenha essa prática. Quando você sai de casa, comece a conversar como você conversa com um amigo. Comece a falar com ele, comece a pensar nele, comece a gastar todo o seu dia nele. Porque nós fomos chamados para sermos amigos de Deus. E amigo, irmão, conhece os segredos um do outro. A Bíblia diz que Jesus, ele quando chega, para concluir, ele fala assim, eu não vos chamo mais servo, mas vos chamo amigo, porque o amigo sabe para onde vai o outro. E essa palavra amigo que está nesse texto, ela tem uma referência com relação a amigo de confiança. É o mesmo significado que tem para o amigo de um rei de antigamente.
O amigo do rei, antigamente, ele era alguém próximo, que tinha relacionamento, que conhecia os segredos do rei. E o mesmo sentido desse amigo do rei é o sentido desse texto da palavra. Deus quer ter uma amizade conosco. Agora você pensa, você é amigo de um rei. E ele quer contar segredos do reino dele para a gente. E ele só conta segredos do reino para quem é amigo. Então eu te desafio, seja amigo do Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia cheio da presença do seu amigo Espírito Santo.